Meus amados, eu cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nessa oportunidade. Eu quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo. Jesus quer falar contigo. Eu escolhi um texto para a nossa meditação no Salmo 105, a partir do verso de número 7. Uma palavra rápida, mas digna de toda aceitação, uma palavra maravilhosa, que ela fala muito comigo e vai falar com você também nesta oportunidade. Eu quero falar um pouco sobre a aliança abraâmica, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e Crônicas 16, de 14 a 19. Lá, se você abrir a Bíblia, você vai ver, vai aprender sobre essa aliança que Deus fez a Abraão. Mas eu quero falar um pouco sobre esse assunto a partir do verso 7. Fique comigo até o final do vídeo, irmão. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça o seu comentário. Ele é o Senhor, nosso Deus. Nós estamos aqui falando do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O nosso Deus, Ele também é o nosso Deus. Se alguém não acredita que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o seu Deus, ou o nosso Deus, então você está numa situação bastante complicada. Porque o homem que crê que Jesus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está bem, com certeza, com Deus. A sua vida está segura nas mãos do Todo-Poderoso nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor nosso Deus. Os teus juízos estão em toda a terra. O juízo de Deus, ele atinge toda a terra. Quando a Bíblia fala que o juízo de Deus atinge sobre toda a terra, ele não está falando somente da terra literal, que nós pisamos todos os dias nela e vivemos em cima dela. Nós não podemos viver sem a terra, claro. A terra foi feita para nós trabalhar nela, para nós estar sempre dedicado às coisas que ela produz e aquilo que Deus fez que existisse nela para o nosso bem, para o nosso proveito, quando usamos com sabedoria e na obediência do Senhor. Então nós sabemos que o juízo de Deus atinge toda a terra, não só a terra no sentido literal, mas também o homem como terra. Porque o homem foi feito do pó da terra. E para o pó ele vai voltar. Lembra-se perpetuamente do seu conserto. Deus, ele nunca esquece do conserto que ele fez. Da sua palavra que mandou até milhares de gerações. Então nós vemos que Deus, ele nunca se esquece, ele se lembra perpetuamente do seu conserto, o conserto que ele fez com o homem que ele escolheu, o conserto do seu conserto, da sua palavra que mandou até milhares de gerações. Já passou milhares de gerações de lá para cá, mas ele nunca se esquece da sua palavra, do seu conserto. Do conserto que fez com Abraão. Ele fez um conserto com Abraão. Ele chamou Abraão e disse para Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, para uma terra que eu
te hei de mostrar. E Abraão saiu pela fé, parou na região de Harã, mas depois de um tempo o seu pai morreu ali, o seu pai Terá morreu ali, e ele saiu novamente dessa região e foi para a terra de Canaã. Essa terra de tantos conflitos hoje, de tantas guerras, tantas mortes, os homens se matando por causa de um pedaço de terra. Mas essa terra, ela foi feita um concerto com Abraão, foi feito um juramento com Abraão que daria ao seu povo, aos seus descendentes depois de ti. O Israel atual hoje, ele quer e já possui a terra já de imediatamente, mas eles não vão possuir imediatamente, porque essa promessa, esse concerto, essa ação de Deus, ela só vai se concretizar no começo do milênio. Então nós temos que entender essas coisas, porque tem muitos cristãos, por falta de conhecimento, eles oram e apoiam todas as barbarias que o Israel atual hoje está fazendo lá no Oriente Médio. Isso aí é muito perigoso, irmão. Porque do mesmo jeito que Israel precisa se humilhar a Jesus, do mesmo jeito que a igreja, digo melhor, precisa se humilhar ao Senhor, se render ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor, o Israel também, lá do Oriente Médio, precisa se render ao Senhor, precisa se humilhar aos pés de Jesus, porque tanto judeus como gentios precisam de Deus, tanto os judeus lá do Oriente Médio como os judeus que estão dispersos, os israelitas que estão no Oriente Médio e os israelitas dispersos precisam de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, e até os gentios também, que não são irmãos de sangue de Israel, que é os gentios de segundo grau, esses também precisam de Deus. Então todos dependem de Jesus e nós não podemos, nós temos que ter sabedoria para não ficar concordando com tudo que Israel está fazendo hoje. Israel está deteriorado, está afastado de Deus. Entendeu? Jesus veio cumprindo a Torá na sua essência, na sua totalidade, mas eles nem receberam Jesus como Messias, porque eles adulteraram a Torá, não obedeciam a Torá e usavam a Torá para os seus proveitos próprios e, na verdade, a Torá era para ser obedecida, mas também o gentio que viesse e obedecesse a Torá junto com eles teria direito na herança e teria direito de participar da bênção de Deus. Mas eles não foram fiéis, criaram leis misturadas com a verdadeira lei de Deus e não realizavam a lei de Deus na sua íntegra, na sua totalidade, e desprezava a palavra do Senhor. Por isso que precisou Jesus vir no mundo, morrer pela humanidade, e agora tanto judeu como gregos precisam da misericórdia do Senhor. E aqui Deus tinha feito um concerto com Abraão, né? Ele prometeu, um dia ele mandou Abraão olhar até onde os seus olhos enxergavam, para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Ele falou, olha aqui, aonde os teus olhos enxergarem e verem, tudo isso eu te darei, eu darei para a sua descendência depois de ti. Então ele fez esse concerto com Abraão e ele lembrou do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. Ele fez um concerto com Abraão, um juramento para Isaac e fez, ainda diz aqui, o qual ele confirmou a Jacó. Ele fez com Abraão um juramento
e a Isaac, né? Fez um concerto com Abraão, um juramento com Isaac, e o qual confirmou a Jacó. Deus disse a Abraão, igual as estrelas do céu, conta as estrelas. E ele, se tu podes contar. E ele não conseguiu contar. E Deus falou, assim será a sua descendência depois de ti, que não poderão ser contadas, serão como as estrelas do céu. E também ele disse, essa terra eu darei tudo para você. E eu quero que vocês saibam que até a faixa de Gaza está dentro dos limites que Deus prometeu a Abraão. Aquela terra lá não é dos filisteus, não é daquele povo ali da faixa de Gaza, não pertence a ele. Aquela terra, porque a terra é de Deus, e Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó. Só que ela vai ser completada, a completude dessa terra nas mãos de Israel vai ser somente no milênio. E ele disse aqui, e ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Está vendo? Dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite das vossas heranças. Só que os homens só querem resolver as coisas na base da guerra, da bomba, do canhão de guerra, do caça, do avião bombardeio. Os homens só querem resolver as coisas com briga e com confusão. Você vê o que o presidente Trump está agindo ultimamente. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o presidente Trump não é nada diante de Deus. O presidente Trump não manda no mundo. O presidente Trump não manda nas nações mundiais. Ele se acha o delegado da Polícia Federal do Iraque. Ele se acha que tudo o que ele fala tem que ser cumprido, porque ele está confiando no poder bélico que os Estados Unidos possui. Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos hoje é um dos países maiores do mundo em potência militar, em armamento, em bomba atômica e etc. Ele é o maior, só que tem uma coisa, ele não consegue fazer nada se Deus o não permitir. O que eu quero dizer para vocês que são iludidos pelas coisas aqui da terra, pelas coisas do mundo, e fica endeusando os Estados Unidos, eu quero dizer uma verdade para vocês agora, e vocês podem anotar. O dia que acontecer, eu não sei se vai ser no nosso tempo, ou se vai ser para as gerações mais novas depois de mim, e de nós, de muitos da minha idade. Eu não sei, eu só sei dizer que os Estados Unidos vai cair. Ele vai cair. E ele já está começando a cair. Entendeu? Porque as nações se acordaram. As nações não estão mais acreditando nas mentiras, no engano e na desonestidade do povo americano. Eu não estou aqui generalizando todos os americanos, porque tem muitos americanos que apoiam o Brasil, tem muitas empresas americanas apoiando o Brasil, mas o presidente Trump, por causa do Bolsonaro, que fez aquela corrupção todinha, incentivou o povo para dar golpe no Brasil, para perseguir a democracia brasileira. A justiça brasileira está sendo apoiada por milhares de pessoas do Brasil. Milhões de pessoas estão apoiando esse golpe sujo, corrupto da família Bolsonaro. E muita gente caiu no mesmo embalo. Tem gente que está presa até hoje porque ouviram aquilo que hoje trouxe todas essas consequências para a vida dele. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ninguém manda no mundo. O mundo é de Deus, pertence a Deus. E tudo tem um começo e tem um fim. Deus criou todas as coisas e Ele destruirá todas as coisas no tempo certo. É isso que a Bíblia fala. O pecado, a desobediência, a ganância, a inveja, o ciúme, a brutalidade. Você está pensando que esses homens que fazem essas coisas, destruindo vidas, milhares de vidas, como o Putin está destruindo lá na Ucrânia, como a Ucrânia também está destruindo o russo,
entendeu? Como Israel está destruindo os palestinos lá na faixa de Gaza, como os palestinos, o Hamas estão destruindo israelitas. Pensa que Deus está no meio dessa bagunça toda? Os homens escolheram fazer isso. Os homens escolheram. Deus disse para o povo ser obediente à sua palavra. Sempre que o povo de Israel era obediente, as coisas mudavam na vida dele. Ele não precisava nem guerrear. E quando eles guerreavam, eles sempre tinha vitória, mas tinha que guerrear se Deus autorizasse. Eu tenho certeza que essas guerras aí que está acontecendo agora não tem nenhuma autorização de Deus. Então, o presidente Trump, ele usa Israel como um bode expiatório. Ele diz que apoia Israel para que o povo do mundo, os cristãos do mundo, todos fiquem apoiando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está apoiando Israel. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Israel que precisa do nosso apoio, o Israel que precisa que nós oramos todo dia por eles, é todos os israelitas, é claro, mas nós temos que orar pela paz de Jerusalém, orar pelo judeu, pelos israelitas dispersos, pelos israelitas que estão lá dentro, mas nós temos que pedir para Jesus fazer uma obra na vida deles, com uma visão de alcançar vidas, alcançar pessoas para serem salvas. Não é apoiar a guerra, apoiar corrupção, apoiar coisas que Deus não se agrada. Porque quem apoia golpe de Estado, quem apoia pessoas que se levantam contra a democracia, quem apoia pessoas que se levantam contra o governo. Eu fiz um vídeo no meu canal que nós temos que orar e abençoar todas as autoridades da terra, indiferentemente de quem seja. Temos que orar e pedir para Deus sempre estar no controle. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus, ele fez promessa para Abraão, Isaac e Jacó, e também para o Israel de Deus, que é o povo do futuro, que vão alcançar a vida eterna, que vão reinar com o Senhor durante 1000 anos. Esse povo, sim, que restarem vão dominar toda a terra de Israel e todo mundo também, porque as nações vão ser dirigidas pelo povo de Deus, pelo Israel de Deus, e também porque as leis vai ser apregoada a partir de Jerusalém, a cidade do grande Deus. É lá onde está o Monte Sião, que nunca será abalado. Então nós temos que entender essas coisas, o qual ele confirmou a Jacó. Deus, ele disse para Abraão que os descendentes dele iam ser como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, e fez juramento para Isaac também, e ele confirmou a Jacó, e disse: a sua descendência será como a areia do mar, será como peixe sobre a terra. Quando fala de peixe sobre a terra, está falando de pessoas que vão se converter, que vão servir a Jesus em novidade de vida, que vão servir a Jesus com toda a obediência, com todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então, é isso que nós temos que entender, irmão, a palavra do Senhor. Nós devemos orar pelos Estados Unidos, devemos orar pelo Brasil, devemos orar por todos os povos da terra, devemos orar para Israel, porque a Bíblia diz que quem ora por Israel, quem abençoa Israel é abençoado por Deus, e quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado por Deus. Eu estou falando aqui que Deus não opera no meio dessas coisas que Israel está fazendo agora, destruindo vida de uma maneira terrível. Eles têm que se defender, sim, mas eles não podem ultrapassar dos limites e sair matando crianças, matando pessoas de tudo quanto é tipo, irmão. Isso aí não pode acontecer. Então, vai ter pessoas que vão ver esse vídeo meu e vai falar: irmão, então você é contra Israel? Não. Eu oro todo dia pelo Israel de Deus. Nós fazemos parte do Israel de Deus. Nós aceitamos Jesus como Salvador. Fomos enxertados no Israel literal. Nós fomos enxertados. Porque o verdadeiro Israel de Deus é o povo que serve a Jesus, irmão. Não é aqueles que ficam jogando bomba em todo mundo, não. Está pensando que Deus vai vir aqui para salvar terrorista?
Deus não vai vir aqui para salvar pessoas que tiram a vida de criança, pessoas assassinos de criança, assassinos de família, que está lá trabalhando, vê uma bomba cair em cima e destrói. Está pensando que Deus vai salvar esse tipo de gente? Só porque está lutando por um pedaço de terra? Entendeu? Deus não, esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, o Senhor Jesus Cristo, Ele não apoia a guerra. Ele não veio para trazer guerra. Ele não veio para matar. Ele veio para dar vida. Ele veio para consolar. Ele não veio para colocar guerra no meio das nações. Não. Jesus não é causador de guerra e de morte. Jesus ele veio para libertar. Ele é Salvador. E Ele é o Deus de Israel, do Israel de Deus, dos eleitos de Deus, do povo que ora pelo Israel literal que está vivendo lá daquela forma. Entendeu? Lá tem muita gente boa que serve a Deus lá, que são fiéis. Até pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, não acreditam que Jesus já veio, já morreu na cruz. Até esse que vive na circuncisão e vive ainda obedecendo a Torá da maneira errada que muitos estão obedecendo, mas se ele permanecer obedecendo a lei, por ela ele será salvo. Mas agora nós estamos na graça de Deus, a lei da graça. Aceitar Jesus, fugir do pecado, fugir da desobediência, mas ter essa preciosidade na sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que foi sepultado e foi Ele que ressuscitou. E foi Ele que disse ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos que aceitam Jesus, tanto israelitas dispersos, que viraram gentios no meio das nações, que são os gentios de primeiro grau, e também os gentios, que são descendentes de Abraão também, mas são descendentes de Cã de Jafé, que aceitam Jesus, até os descendentes de Ismael, entendeu? Qualquer povo da terra, os edomitas, qualquer tipo de gente, se crê no Filho de Deus, será salvo tu e a tua casa. Mas é preciso passar por Jesus, porque Jesus é a única esperança. Então, eu quero confirmar essa palavra neste momento. A promessa de Deus, a terra foi dada para Abraão, Isaac e Jacó, até a faixa de Gaza. Agora, os cananeus estão ocupando, porque houve negligência da parte do povo de Deus, na época de Josué, porque Deus mandou que era para ser destruído todos, até as crianças, não era para deixar ninguém. E eles foram lá, destruíram, mas não destruíram todo mundo. Ficou um pouco de gente, que eles passou a mão na cabeça dessas pessoas, falou, nós vamos precisar desse povo para trabalhar para nós. Olha bem, está querendo usar as pessoas para ser escravo deles, para buscar água, rachar lenha, carregar pedra, só para ser escravo deles. O homem toda a vida teve esse lado de querer escravizar as pessoas. O Trump, ele está com o espírito do anticristo. Ele quer dominar o mundo já agora, mas ele não vai ser o dominador do mundo durante 7 anos. Somente o anticristo vai dominar o mundo durante 7 anos. Esse é a besta da terra que vai se levantar na terra. Esse vai dominar o mundo. O Trump, ele é a cabeça do meio da águia de 3 cabeças. Então, ele vai cair. Segundo Esdra, segundo o livro de Esdra, ele vai cair. Ele vai cair e precisa cair, porque as profecias têm que se cumprir. Entendeu? As profecias têm que se cumprir. E nós estamos marchando para o final dos tempos na face de toda a terra. Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Prepara-te, ó Israel. Israel de Deus. Serve também para o Israel lá, que estão destruindo vidas. Serve para eles. Eles também precisam de Jesus. E eu quero dizer para eles que eu amo eles também. Só que eles precisam se render ao Filho de Deus para serem salvos. Igualmente nós fomos na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida e seu coração.